Isso foi um exemplo do que as mulheres sofrem quando elas querem dar a sua opinião, né? Olá, terráqueos! Hoje a gente vai reagir a um corte do debate entre a Mandy e a Sardar, lá no Inteligência Limitada, contra dois masculinistas. Eu já fiquei sabendo de coisas que aconteceram nesse corte e eu queria mostrar pra vocês, tá? Pra gente reagir juntos, ver, infelizmente, o que aconteceu lá no debate e falar sobre isso, tá? Mas antes de começar o react, já deixa aquele engajamento adicional de insalubridade, deixando o like, se inscrevendo no canal, ativando o sininho. E se você gosta e puder contribuir com o meu trabalho financeiramente, tem o Pix aqui na tela, o apoia está na descrição, ou você também pode se tornar membro aqui do canal. É isso. Bora lá? É isso, NPC. 3 masculinistas versus rindo de nervoso. Hermanito, ele fala assim, na opinião das feministas, por que a esquerda feminista defende o Hamas? Vocês feministas também são a favor de que esse grupo terrorista fazem com as mulheres? Gente, primeiro, não existe a esquerda, não existe a esquerda feminista, não existem as feministas. Aqui eu falo por uma leitura do feminismo marxista, sou socialista, oposição de esquerda ao Lula, eu não defendo o Hamas. O Hamas é um partido político da Palestina. Muita gente nem sabe o que é isso, né? Porque a extrema-direita faz um caos na cabeça das pessoas que fica parecendo... Os palestinos são Hamas. Digo, é um partido político, tá? Terroristas. Tanto quanto outros partidos políticos, eu não... Olha, essa é uma forma de você interpretar matar bebê, diante matar do que civil, foi... me parece um partido... Diante do que foi o... Mas eu não quero me intrometer nisso, tá? Engraçado, né, Vilela? Tu já viu os soldados israelenses matando criança, matando mulher? Porque eles fazem isso. Você tá chamando Israel de terrorista? Ah, tá. Isso a gente tá falando de Israel. Podemos falar de Israel e podemos falar de Não, Hamas. veja... Ou que um mata, o outro pode matar também. Tipo, Não. Crime de bebê guerra só civil... condenado até agora. Então, mas... Ok? Olha, Ok. eu acho que tem uma guerra, Mas vale um matar... genocídio, Mas uma luta para o de tempo. colonização, sendo você levada... entrar deliberadamente, matar, Que é o que Israel estuprar... faz. Falando de Hamas primeiro, depois a gente pode falar de Israel. Hamas não faz isso. O Hamas Faz é um isso. partido político que Mas é conduz... liberado fazer isso? Você acha O que Hamas é um os partido... fins justificam os Eu meios? Deixa ela falar, caralho. Deixa ela dar o argumento dela, porra. Para de interromper. Não, eu tô Hamas- perguntando. O Hamas... Não, é que você tá fazendo uma série Não, eu de tô- perguntas. então, Vidal. isso que eu tô falando, os fins pode fazer justificam os isso e meios? fim- Não. Os então fins justificam pronto. os meios? Não. Então, Tá? o que fez Agora é eu certo? posso apresentar a Pode. posição sobre o Hamas? O Hamas conduziu uma operação política de 7 de outubro, tá enfrentamento ao que é o Estado genocida, de Israel, tá? Esse já foi desmentido por Israel. Que é uma guerra, um apartheid, uma brutalização de Ó, uma... eu vou parar a discussão estado- porque eu acho um absurdo o que você tá falando e não é o tema do produto. Então vamos Ai, pronto. Aí agora você faz o que você quiser, né? pra outra. Eu acho defendo absurdo, eu tive Palestina lá. livre do Rio ao mar. Eu também. Eu tive lá. Ah, vai tomar no cu. Eu tive lá é ótimo. Defendo a Palestina, acho um absurdo o que o governo de Israel faz. Agora você falar que Não, eu não matar bebê, defendo, eu não estuprar defendo, mas que isso, Vilela, eu não estuprar defendo mulheres. isso de forma Não, você alguma. falou que foi um... Ela não falou isso em momento algum. A Mandy falou, o Hamas é um partido político. Ponto. Falou que os fins não justificam os meios, que ela é contra qualquer ato de violência e contra a guerra. Foi isso que a Mandy falou, entre inúmeras interrupções, né? Porque nem poder dar o argumento dela, ela tá sendo possível. ato falar. político gerado por Sim. Israel. Não, eles não Não. entraram pra matar soldados, eles não entraram Eu não- soldado contra soldado. Não, imagina. Não. A gente já não viu 1 zilhão de vídeos de soldados israelenses entrando em casa de Palestina que foi destruída, fazendo brincadeirinha com roupa, com calcinha de mulher, com roupa de bebê. Não, a gente nunca viu. Eu Gente, vi um olha vídeo, só. tem um filme chamado The Atrocity Film, eu acho que você deveria ver. As Aposto que é um filme de propaganda estadunidense e israelense. Aposto. Quanto vocês quiserem, eu aposto. câmeras do próprio Hamas filmando e comemorando, matando civis, crianças, estuprando. Eu não tenho acordo nenhum com isso. Então, pronto, Eu não, é só isso que não eu queria tenho que você acordo, falasse. não tenho Assim acordo como com o é o Hamas. absurdo que Israel faz, Não é tenho só acordo isso. com... Mas é porque eu não acho que é equivalente. Essa é a Não é diferença. equivalente? Como assim? Porque aqui a gente vê uma política de Estado levada adiante por Não, eu- décadas. Aí, é Eu melhor. estive lá, eu vi o que eu vi
E eu duvido que você veja esse filme, eu duvido, e você não mude de opinião. Vamos com calma. Você esteve lá ou você viu o filme? Porque você tá dando o argumento que você esteve lá. Quanto tempo você esteve lá? Em que condições você esteve lá? Você esteve lá em Israel ou você esteve lá na Palestina? Você esteve lá desde o início? Há 70 anos atrás, quando Israel começou a colonizar Gaza? Por acaso você viu as imagens de satélite que o Google Earth lançou recentemente da diferença de Gaza antes e depois? Israel é um estado sionista que foi enfiado goela abaixo do mundo numa divisão completamente artificial que expulsou e fez um apartheid contra a população palestina. Há 70 anos a gente tem visto esse processo de colonização. Coisa que o Hamas não faz. Quanto de território que a Palestina já avançou? 0. Só perdeu. Só que existe uma forte propaganda da mídia aqui pra dizer que Israel... Ai, tadinho de Israel. Israel o quê? É o baluarte da boa vontade, né? Tão lá, tão querendo o quê? Vai se fuder. Não sabe de porra nenhuma. Viu só propaganda de Yankee e tá achando que sabe alguma coisa da guerra. Carol tá fazendo faculdade de história. A Mandy também estuda isso há muito mais tempo. Você viu um documentário e pisou uma vez em Israel e tá achando que sabe de tudo, né, Vilela? Fala sério. Claro que Não, ela tá Vilela, que Ela isso? falou que foi- Que isso? O que você falou pra mim? Não, olha só. Você falou que Posso 7 de outubro explicar? foi o quê? Posso explicar minha posição? Repete, por O favor. que foi? Repete o que você Repete, falou. por gentileza. O que foi 7 de outubro? 7 de outubro Foi uma ação? é uma ação política levada adiante. Meu Deus, não é uma ação. Mas, gente, eu posso terminar de apresentar o meu Nossa ponto de vista? Senhora, terminar. velho. Só tentar entender. Sangue de Jesus. Uma ação militar. Misericórdia, Jeová. Foi uma ação militar Com o intuito de... lutar contra o Estado de Israel. Com o intuito de matar civis. Eles não foram Mas lá pra eu matar. não tenho acordo que você estupre, etc. Então era uma festa, numa rave que ia sair Nossa, atirando velho. nas pessoas. Mas E o Estado de Israel sequestraram. faz a mesma Um erro coisa justifica- há um erro décadas. justifica o outro, Não, Sangue de Jesus. Meu Deus, Ah, que cala a absurdo. boca, É por isso que eu tô falando. Não. Eu fico muito puto com esse tipo de defesa de parte da esquerda e não sabia que vocês defendiam isso. Ela defende. Não sabia, né? Se soubesse, tu não tinha chamado. Tu tinha chamado a galerinha do Brasil Paralelo, que você vai toda hora lá. Tu tinha chamado o Nicolas Ferreira, tu tinha chamado o Tarcísio de Freitas, tu tinha chamado o Bolsonaro, tu tinha chamado esses todos. Esses aí você adora chamar pro seu podcast, né? Esses aí tu ama, tu recebe de braços abertos. Bate palma, lambe o c... Sério. O mundo inteiro, literalmente está se levantando para defender Gaza, porque todo mundo está vendo que o que está acontecendo lá é um genocídio, um processo civilizatório de colonização contra um povo inteiro. A população palestina está morrendo de fome. Crianças estão morrendo de fome, Vilela. Porque o exército de Israel e o Estado de Israel não deixam as pessoas receberem comida e medicamento. As pessoas estão definhando. Crianças morrendo. 16 mil. Isso você não vê, né? Esse fim justifica para acabar com o Hamas? Para você justifica as crianças passarem fome e morrerem à torta e à direito para acabar com o Hamas. Esses fins justificam os meios. Não dá para ser. Não tem como. Não dá. Tanto, vamos para outro assunto, que isso eu não negocio. Não se pode matar mas eu civil. não defendo isso. Você acabou tá? de falar, me desculpa. Ela não Me falou, desculpa. gente. não Eu tô defendo. até assustada que o Vilela, como host, se meteu no debate pra comentar. Não, é que ela tá Ela falando isso. pergunta Pelo pra amor de Amanda desculpa, sobre o que ela tá- tema que, tipo, ela tá tentando explicar, Vilela. Ela explicou Ela tá 3 tentando- vezes. Não, eu falei, eu não consegui explicar. Porque é um ato Vocês político. ficaram todos interrompendo. Um ato político justifica você matar civis, não sei o quê? Não. Pronto. É Então só isso. você é contra. Então você é contra. Fala, eu sou contra. Vai. Fala- Fala. Vamos falar uma coisa aqui? Vamos Ela falar, não eu é sou contra. contra, gente. Eu Pelo sou amor de contra. Deus. Eu sou contra o que Israel faz. Evidente. Não, É só isso. Enquanto o Eu sou contra o Hamas, eu sou contra o Israel. aqui de É que existe um mecanismo de palavras para usar e minimizar o que o Hamas faz. Assim como existe um conjunto de palavras para minimizar o que o Estado de Israel faz. E é isso que você tá fazendo. É exatamente isso que você tá fazendo. Minimizando o que o Estado de Israel faz. Vamos falar a verdade, é só isso. Que bom Não precisa que falar. defendeu É uma essa ação, coisa. por isso não. Foi terrorismo que fizeram. Como é terrorismo, algumas coisas que o Algumas coisas é o teu... Algumas coisas é o caralho, pô. Algumas coisas. Ai, existe uma passação de pano dos termos e blá, blá, blá. Aí agora, algumas coisas. Ah, vai se fuder, pô. o Israel faz. Pronto. Eu tô errado? Sim. É ou não é?
Não, não é. Portanto, os dois são terroristas nessas ações. É que eu acho Você que não a leitura- consegue colocar Mas isso. eu posso falar, Eu só queria dizer uma coisa, pra gente não confundir a reação do oprimido com a violência do opressor. Quem começou esse processo de apartheid e genocídio não foi o Hamas. Quem começou isso desde o início foi Israel, com a expulsão de mais de 500 mil árabes palestinos que existiam no Estado de Israel para a faixa de Gaza. Depois que essas pessoas foram exiladas para a faixa de Gaza, eles começaram a atacar a faixa de Gaza, fazer programas como cortar a luz, cortar o abastecimento de água. As pessoas palestinas têm que andar com a porra do passaporte. Se elas andarem na rua, elas podem ser por um drone de Israel. Elas não conseguem ter acesso a comida, água. Israel bombardeia escola e hospital, caralho. Eu não sei como explicar mais de quantas formas. Não é a mesma coisa que o Hamas faz. Não é nem na mesma quantidade, nem da mesma forma, nem qualquer outra coisa. Então, colocar os dois no mesmo balaio é ser, no mínimo, incoerente. No mínimo, incoerente. falar? Pode, Ela não desde que vai você coloca ele contra como os ideais terrorista. dela. Mas é que eu posso falar com todo mundo ficando em silêncio? Claro. Depois, se Porque você aqui deixar eu isso falar não... também, tu isso, fala. claro, com certeza. Claro, vamos lá. É porque, tá? Eu não defendo o Hamas, não tenho alinhamento político. Eu acho que, inclusive, é um partido político burguês que defende uma solução que é também religiosa E pro foi conflito financiado por que a Israel. gente vê naquele lugar. Financiado por Israel, não tem nenhum acordo com a política e tal. Agora, acho que houve uma ação militar. Deixa eu tentar falar o seguinte. Trazendo um outro exemplo. Nesse momento, a Rússia ataca a Ucrânia. Já faz muitos anos, certo? Uns Invadiu o 2 anos. território, Uns 2 anos que a Rússia ataca a Ucrânia. Expansionista e tudo mais. Diante disso, houve uma Cara, ele não consegue nem esconder o lado dele. Ele não consegue esconder o lado dele. organização da população ucraniana para lutar contra isso. Agora, quem mais entrou nessa jogada contra o ataque russo? Foram também o exército da Ucrânia, o governo ucraniano, aquilo que se chama de milícias nazistas, etc., da Mas só Ucrânia. conclui logo, a gente não pode também deixar... Não, claro, todo mundo. Digo, diversos atores políticos entraram em guerra contra o ataque que a Rússia fez ao povo ucraniano. Eu defendo o direito legítimo de um povo se defender diante de uma violência. Agora, é a melhor forma? Porque para você lutar contra a intervenção russa, você tem que pegar em armas hoje. Certo? Então, tem que sim, pegar em justifica os meios. Não Você é tá isso, dizendo. mas você tem que pegar em armas pra defender a Pra eu sua me vida, defender, porque você matar- tá sendo se eu matar- atacado. Se eu estuprar a mulher... Israel existe há Pera, pera, você décadas. terminou? Sendo acusado. Não, Não, não mas só termina o terminei. pensamento. Mas 30 segundos se você quiser me dar. Tá bom. Porque o negócio é o seguinte, a violência daquele que reage a um ataque, eu acho que é legítima. Nossa, matar. Você acha mesmo? Meu Porque, Deus. Eu veja, não tenho- o Estado eu, de Israel sinceramente, é um eu não tenho nem Estado que vontade de leva discutir isso. adiante há décadas Não, uma Vilela, política de já pode vir genocídio pra de nós? apartheid. Não, a gente parou Não, pra uma mas eu discussão. não Foi pra outro lado. Vilela. Ela tem o tempo dela pra pergunta que você fez, eu não vou me ter Não, mais. mas ela já acho respondeu só- a pergunta do chat. Tudo bem, ela vai responder, só tô Não, ela falando... já Mas você não respondeu. acha Ela que já o usou o tempo ucraniano dela. Agora é a poderia ter o nossa direito vez de de se falar. defender, por exemplo? Se ele pegasse bebês e estuprasse mulheres, não, Nossa, claro que não. Mas Guerra não é contra... sobre isso que nós estamos falando, sobre- que eu não não. tenho acordo nenhum com isso. Eu Você acho não que o tem- estupro é usado, inclusive, Você- como você não tática de consegue guerra, dizer de que- submissão de você não povos. consegue Eu não dizer- tenho acordo você não- com isso. Você Mas consegue quem faz isso é o povo Agora de é minha vez de Israel. falar, querida. Desculpa. Ai, Você não consegue falar, você- Agora é minha vez de falar, querida. Me poupe, tá? Me poupe. Por favor, me poupe. Consegue falar que o Estado de Israel é terrorista, mas não consegue falar que o Hamas é terrorista. Você entende como são dois pesos, duas medidas? É porque Não são dois pesos, duas medidas quando você tá falando de um Estado colonizador. são 2 pesos e 2 medidas, e eu digo isso não tendo nenhum acordo com o Hamas. Tá bom. Vilela, libera logo pra É nós. isso aí. mesmo. Absurdo. É isso Você tem mesmo. direito a dar sua opinião, tudo bem. Vamos continuar uma pessoa. Vamos continuar. Como discutir com a pessoa? Mas Quanto tempo só um falta minutinho. pra ela? Qual que era a pergunta? Mas qual que era a Não, pergunta? foi pergunta pra gente lá. Então, repete a Era pergunta e sobre ela a continua de Palestina, onde esse é foi. o Não, é problema. pergunta do chat. Então, repete a pergunta. Eu não respondi. Então, agora vai ser a resposta. Não, ela já falou já faz tempo. Faltam só 2 minutos, né? Não, tem o tempo... Foi 2 por enquanto. É. Eu Ah, fui tá, pausando faltam quando 3. ela falava Mas, incrível.
Na opinião das feministas, por que a esquerda feminista defende o Hamas? Vocês feministas também são a favor do que este grupo terrorista fazem com as mulheres? Ela começou falando que não é todo mundo que esquerda, que é feminista, né? Só recuperando o que você falou. E aí, vai a partir daí. E Posso eu não tenho só- acordo nenhum com o Hamas. Eu também não tenho nenhum acordo com o Hamas. Critico, inclusive, qualquer decisão deles de estuprar, de matar, de fazer coisas desse tipo. Eu acho totalmente errado. Sou contra Sim. a guerra, sou contra crimes de guerra, sou contra estupros de guerra. Era só isso que eu queria ouvir. Basicamente, Só isso. isso. Mas eu você falei tá ouvindo isso, de mim, não Vilela. Não falou. tem problema, você tá ouvindo de mim. Tá bom. Essa é a minha opinião, minha visão sobre isso. Eu acredito que existe um conflito muito complexo, geopolítico, muito intenso em relação à Palestina e Israel, e a gente resumir isso ao que aconteceu no ano passado, ou foi no ano retrasado, 2023, que foi o 7 de outubro, 8 de outubro. Resumir isso pensando que é uma coisa que existe, desde a Declaração de Balfour, desde a Nakba de 1945, o surgimento do Hamas, gente, foi Assentamentos financiado. ilegais, expulsão do... Tudo isso, eu sei tudo isso, eu sei tudo isso. A minha questão só Então deixa ela falar, caralho! essa passação de pano com o Hamas, só isso. Não, É só a isso que gente não eu queria tem deixar bem claro, só fechamento, isso. E eu acho Só importante deixar isso bem claro, né? Que a gente não tem nenhum fechamento com isso. Inclusive, a gente faz críticas ferrenhas aos estupros de guerra envolvendo mulheres. Exatamente. Independente da ideologia que seja, estupro de guerra é errado. Os crimes de guerra feitos por Netanyahu também são completamente errados, que já foram julgados pelo Tribunal de Haia. Os deslocamentos na Palestina são errados, o que está Sim. acontecendo na faixa de Gaza é errado. A colonização... Porque não é escolher um lado, vocês entendem? Não é escolher um lado. Um lado tá certo e o eu outro sou tá todo errado. literalmente contra o Hamas, eu vou deixar aqui claro, eu não sei qual é a visão da mãe em relação a isso, eu sou contra o Hamas porque um amigo meu que é palestino, que nesse momento inclusive está na Palestina agora, Onde? Em o- Cisjordânia ou Gaza? ele tá na Foda-se! Caralho! Cisjordânia, ele tá indo agora em direção a um casamento que vai acontecer ali em Palestina Mas ele é também. brasileiro? Ou... Ele é brasileiro, pra quem quiser conhecer, é Kais Hussein, o Depois conteúdo queria dele é falar com muito ele, se bom, ele tivesse de aqui, Palestina. Ele vai voltar da Palestina, eu inclusive, quero, se cara. quiser convidar ele, Claro, ele cara. pode falar como é que tá, ele tá filmando tudo lá. E ele explicou todo esse conflito, inclusive de quem vivencia. Eu sou contra o Hamas, principalmente porque, além dessa questão de ser um partido político, ele é um partido de extrema-direita, que ele é considerado Pois é, extremista. Pois Ele é. é fundamentalista religioso, ele defende fundamentalismo em Pois cima é. das mulheres, da religião. Perfeito. Então, essa é a minha visão enquanto feminista. Acredito que muitas de nós temos essa visão mais radical de entender que o Hamas ele foi financiado para ser o que ele é hoje. E daí eles estão utilizando hoje o Hamas para matar palestinos, pessoas inocentes. E aqui eu queria dizer que não é uma guerra quando você não tem soldados mortos palestinos. Você só tem soldados mortos de Israel. Você não tem. Você nem tem números dizendo, olha, os soldados palestinos, porque não tem. Isso que é complicado. Nós temos números de civis mortos, de crianças mortas, de mulheres que estão sem anestesia, de hospitais que foram bombardeados. Então, eu acho que é importante focar nisso, Sim. sabe? Se a gente vai falar de Palestina e Israel, a gente tem que falar sobre os direitos humanos que estão sendo negados para os palestinos. A comida, a água, o direito à moradia, o direito à vida, sabe? Com Que eles estão certeza. perdendo. Então, essa é a minha visão, essa é a minha opinião. E eu sou totalmente contrária ao que o Hamas tem feito, porque isso acaba, sim, afetando os palestinos no que está acontecendo com eles. E as pessoas têm a visão que todo mundo é o Hamas, sendo que até o Tem- líder tem- do Hamas já foi morto. Tem né? um O líder do Hamas foi vídeo morto, de um Hezbollah foi morto. comediante Ah. palestino que é muito bom, que ele fala assim, você quer saber como que é a Palestina sem o Hamas? Cisjordânia. Não tem Hamas lá, Israel vai e tira os caras de lá, e tem assentamento legal e E tudo agora mais. Israel tá indo pra Síria, Exato. tá tipo... O que me, lá, né, o os que países me lá incomoda, também. e eu acho que eu concordo deixei bem 100% claro, com isso, então, tá? mas o que me incomoda é o giro, cada é o muito giro que ela fala, fez e que muita gente faz pra falar. O que eles fizeram é terrorismo. É errado matar a criança, é errado. É só isso. É engraçado, né? Que você em nenhum momento quer falar que Israel é terrorista, mas o Hamas é sempre terrorista. Eu vou aqui afirmar o meu posicionamento com o que a Carol falou, tá? Eu sou completamente contra qualquer crime de guerra, qualquer tipo de violência. E, inclusive, sou contra o Hamas e que concordo com o que a Carol falou, que eles têm um fundamentalismo religioso, que eles são até um grupo de extrema direita e que eu não concordo. É muito fácil Israel, que usa táticas terroristas do Hamas como espantalho, né? E aí ele se isenta de toda a culpa, de qualquer culpa, né? Por um processo colonizador que tem sido feito há anos. A guerra entre Israel e Palestina não começou no 7 de outubro. Não começou há 70 anos atrás. E não é uma guerra religiosa, é uma guerra por poder, é uma guerra por espaço. Enfim. Só isso que eu perguntei. E aí você deu uma volta incrível, com medo de falar, não, eles são terroristas, porque eu sei que perde ponto na esquerda. Não é com medo, Vilela. Pode te explicar o porquê? Pode, porque parece que perde. Então fala assim, Hamas é terrorista. Hamas é terrorista. Pode Pronto. explicar o porquê?
por quê? Por favor. Posso explicar o porquê? Sim, ela falou. Falou, graças a Deus, estão melhorando, tá ótimo. Peraí. Não, só explicar o porquê. Porque esse argumento, com essa visão, ele é endossado hoje para corroborar uma narrativa de que o problema deste conflito é o Hamas. E esconde o papel de Israel. Eu não sei se essa é a sua intenção, pelo que você falou claro aqui, que não, você defende uma Claro. Palestina livre. Eu não sei qual é a opinião dos demais colegas aqui. O que eu sei é a opinião da extrema-direita, que usa o negócio do Hamas, do terrorismo, para encobrir... Pra qualquer... Deixa ela falar! Encobrir os crimes que o Estado de Israel leva adiante há décadas. Sim. E pra mim, realmente, assim, é que são 2 pesos e 2 medidas mesmo. Porque eu acho que nós temos uma reação agora, recente... Não, só pra deixar claro. Nós temos uma reação só pra deixar recente claro. 2 contra pesos, um 2 medidas genocídio em há relação às décadas. mortes. Não tô falando Isso. em relação de proporção, de tamanho, não, e a história. Tô falando só em relação a quando eles cometem a mesma coisa, tem que ser o mesmo peso e mesma medida, não 2 pesos e 2 medidas. Ah, eles podem por causa... Não, ninguém pode. Ninguém pode. É isso. Gente, eu É nesse inclusive ponto, tá? anotei aqui, Não, ó. só pra explicar a minha Claro. parte, pra você não entender errado. Eu coloquei aqui, ó, Ah. estupros como tática de guerra, porque é um tema que, inclusive, acho que é importante de ser abordado do ponto de vista de quem Que vai não é defender novo. as mulheres. Não é novo. Pra mim é só isso. Digo, tem uma reação. Quem leva adiante a reação nesse momento é o Hamas. Mas tem milhares de palestinos lutando lá e Sim. lutando pelo seu direito à sua terra, à sua identidade, à Isso, sua cultura. Jordânia... E eles não... O Hamas não representa eles necessariamente, tá entendendo? É que o Hamas é quem aparece como a ponta de lança. Mas digo... Então nós temos que tomar cuidado diante disso, porque todos os palestinos não são o Hamas. Hamas não é o ponto de partida deste conflito da violência. Não. O ponto de partida é a existência do Estado de Israel em si, que subordinou e fez com que milhares de pessoas perdessem discordamos seu disso, território. mas isso é uma outra discussão. Eu Aham. acho que ele é tão simples assim. Mas... Aham. Entendi. É muito simples você falar que Hamas é terrorista e ponto. Mas não é muito simples essa discussão toda, né? Ah, entendi. Agora eu entendi teu ponto e É eu isso. acho que a Sardat também, quando ela começou, ela já foi direto no ponto, que é isso. Ó, vamos deixar claro isso, eu como feminista, tal. Porque senão acontece aquela coisa assim, eu sou feminista, mas putz, Mas eu comecei deixando bem claro que eu não tenho nenhum tipo Não. de acordo com o Hamas. tá. Ninguém fecha com o Hamas. Finalmente acabou. Finalmente. Olha, de verdade, se o Monark for intancável, esse daqui é intancável vezes 2 pra mim. Porque, primeiro, impossível você dar qualquer explicação se tem pessoas te interrompendo o tempo inteiro, né? A Mandy não conseguiu dar o ponto dela porque ele tava interrompendo ela o tempo inteiro. E aí, depois que a Sardá começou a falar, aí, rapidamente, ele achou incrível o que a Carol falou, só porque ele, né, quis. E ele fala de 2 pesos e 2 medidas, mas o que ele tá fazendo é a mesma coisa, né? Enfim, como eu falei, eu acho que a gente não pode confundir a reação do oprimido com a violência do opressor, e nesse caso, o opressor, desde o início, foi o Estado de Israel. Como eu já falei, sou completamente contra crimes de guerra, quaisquer sejam de mulheres, mortes de crianças, isso é tudo que a gente luta contra, mas quem começou isso foi Israel. Enfim, chegamos à situação onde chegamos hoje. E, gente, isso foi um exemplo do que as mulheres sofrem quando elas querem dar a sua opinião, né? Essa é a verdade. Somos interrompidas, somos silenciadas, somos duvidadas, somos questionadas, nunca de fato ouvidas até o final para entender o nosso ponto. Como a Mandy falou, ela falou desde o início que ela era contra isso, que ela era contra qualquer atitude e contra o Hamas, mas o Vilela não aceitou o argumento dela porque ela não falou simplesmente a palavra que ele queria. Só por isso. Só por isso. Enfim, eu defendo um mundo onde as mulheres tenham o direito de falar e não ser silenciadas, onde as crianças tenham direito à vida e não serem mortas de fome, e aonde não exista uma diferença entre um povo superior e um povo inferior. E é isso. Se você chegou até o final desse vídeo, já deixa aquele like, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo novo. Se você gosta do meu trabalho e tem possibilidade de ajudar financeiramente, tem o Pix aqui na tela, tem o Apoia-se na descrição do vídeo, e você também pode se tornar membro aqui do canal para ter acesso a conteúdos exclusivos. É isso. Beijos e até a vitória.